que daqui 30 segundos a gente já começa a nossa aula a respeito de aumentar a nossa assertividade em vendas. Olá, pessoal do Rio Grande do Sul, João Pessoa, é Brasil inteiro. Show, bora começar então, gente. Vocês já me ajudaram, vocês já mandaram um aviãozinho pro pessoal. Bora começar então. Bora? Fechou. Gente, essa live... olá, a Cris tá empolgada, começando um negócio novo. Cris, essa é a live então pra você. De coração. Por que que eu tô te dizendo isso? Sempre quando a gente vai empreender, qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? A gente precisa saber vender. Não tem outra saída. Quando a gente fala que vendas é o coração da empresa, de fato é, porque, gente, se não tiver venda, não tem financeiro. Se não tiver venda, não tem logística. Se não tiver venda, não tem estoque, não tem nada. Então, Cris, foca papel e caneta. Gente, papel e caneta hoje vai ser foda demais. Bora lá! O que eu preparei pra vocês nessa live 6 do nosso projeto de aquecimento, obrigada, de aquecimento pra jornada vendedora do milhão. Então, antes de eu começar a dar essa aula pra vocês, eu quero convidar de novo, quem ainda não foi, vai lá no link que tem na minha bio e clica pra se inscrever pra jornada vendedora de milhão. O que vai ser essa jornada? Uma semana de aula 100% online, 100% gratuita, a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai estar nessa jornada e eu quero muito que vocês estejam lá comigo para aprender como que a gente faz para ganhar mais sem necessariamente ter que trabalhar mais. Então, essa é a nossa promessa da jornada, ok? Fechou, bora lá. Nessa live de hoje, eu pensei o seguinte... trazer para vocês um pouco do que é o processo de vendas, do que é um processo de vendas e o que a gente tem que saber em cada etapa. Por que isso, gente? Porque só existe uma maneira de eu faturar mais, de eu ganhar mais, sem necessariamente ter que trabalhar, por exemplo, o dobro de horas, ficar manhã, tarde e noite trabalhando. Só tem uma maneira. E qual é essa maneira? É a gente melhorar a nossa eficiência. Para a gente melhorar a nossa eficiência, ou seja, se hoje eu atendo 10 pessoas e vendo para 2, eu preciso aumentar esse número. Eu preciso atender 10 e vender para 6, para 7 pessoas. Para eu aumentar a minha eficiência, gente, eu tenho que saber exatamente o que fazer em cada etapa. Por quê? Agora eu já vou começar a desmistificar um monte de coisa em relação a vendas, que talvez você escute isso diariamente, e eu já vou começar cortando tudo isso já do caule, da raiz mesmo. O que é que eu vou cortar? Gente, vender não é dom, vender não é jeitinho. Para você vender não tem fórmula mágica. Você não vai vender de qualquer jeito. Olha o mercado que a gente tá. O mercado que nós estamos hoje é um mercado mega competitivo. É um mercado onde tem aparecido 1001 empresas de 1001 segmentos. Ou seja, ou a gente vai entender que vendas tem um método e que vendas é uma ciência e aplicar isso e colocar isso em prática, ou a gente vai ficar para trás. Porque eu sempre falo isso para vocês, nessas lives que eu tenho feito, eu tenho falado muito, que é, gente, se você quer sobreviver de vendas, se você quer ganhar teu salário, semana sim, semana não, pega tua comissão, ou mês sim, mês não, pega a comissão não, não é isso. Não é esse tipo de pessoa que eu quero na jornada da vendedora do milhão. Por quê? Porque eu quero pessoas, eu quero mulheres que estão buscando algo a mais para a vida delas. Eu quero mulheres, mães de família, que estão aqui para, sim, poder oferecer um futuro diferente para os filhos. E que isso vai vir através de melhorar a eficiência em vendas. Então, bora lá. Eu quero que hoje fique claro para vocês que eu não tô falando de coisas que
uma pessoa ou outra vai conseguir fazer por conta que tem mais aptidão ou não, que tem o dom ou que não tem. Eu estou falando de método. Se eu estou falando de método, eu estou falando de ciência. O que significa isso? Significa que isso já foi estudado, isso já foi testado, já foi aplicado e comprovado. Legal? E aí é o que eu quero trazer uma reflexão, que eu fiz essa analogia uma vez e ficou muito claro da gente entender. Muitas vezes a gente que trabalha com vendas, a gente desmerece de fato o que a gente faz, nós mesmos. Eu digo nós, porque assim, ó, tem gente que já tem, por exemplo, uma predisposição a desmerecer o que ela mesma faz. E o que é essa predisposição? Ah, vou fazer de qualquer jeito. Imagina que para vender eu preciso estudar, imagina que para vender eu preciso aprender alguma coisa, imagina que para vender eu preciso me especializar. Imagina um médico, gente. Eu adoro trazer esse exemplo, porque de fato é isso. Imagina um médico. Um adolescente lá, um jovem entrou na faculdade para fazer medicina. Ele vai passar 5 anos da vida dele fazendo a graduação, correto? Ele vai passar esse tempo, 5 anos da vida dele fazendo a graduação. Aí olha só, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma residência para ele se especializar em algo. Então imagina que esse médico, ele quer ser neurocirurgião. Então assim, ó, super específico, ele quer ser neurocirurgião, ele vai ter que se especializar naquilo. Ele vai ficar mais o tempo fazendo residência. Mais ou menos, para ele começar a operar o pessoal, a de fato salvar vidas, ele vai demorar em torno de 9 a 11 anos de estudo, de 9 a 11 anos de dedicação. Olha que coisa louca que acontece com a gente, como a gente mesmo desmerece o nosso próprio trabalho. Olha que louco. Ah, eu quero trabalhar com vendas, por exemplo, a Cris falou aqui. Eu estou empreendendo. Ah, eu vou começar do meu jeito. Ah, eu vou operar várias cabeças aí, vários crânios do meu jeito. Imagina se um médico, um neurocirurgião pensasse assim, como a gente pensa como vendedor. Vocês imaginam o que ia acontecer? É muito óbvio, gente. Só que primeiro nós temos que reconhecer que a gente sim precisa de um método. Que a gente sim precisa seguir um processo, um passo a passo. Tem gente que não gosta muito dessa palavra processo, porque parece que vai engessar, que não vai dar liberdade para ela atuar e fazer o que ela faz de melhor. Não. É um passo a passo, é entender o que você tem que fazer em cada etapa. E aí, gente, eu venho com essa proposta para vocês, por quê? Porque isso, gente, foi o que mudou a minha percepção em relação a tudo que eu fazia. Foi o que mudou a minha produtividade. Foi o que mudou a maneira como eu me relaciono com os meus clientes. Foi o que mudou e me deu base para fazer o quê? Escolher para quem eu quero vender. Faz sentido isso, gente? É isso que eu quero trazer para vocês. Se a gente levar a nossa profissão a sério, como um neurocirurgião leva, como um neurocirurgião faz para operar um crânio, ou seja, ele tem o passo a passo. Ele não chega numa sala de cirurgia e fala assim, hoje tá me dando vontade, vamos lá, deixa eu ver, tá me dando vontade de virar o paciente de costa e começar a operar. Não faz sentido. É isso que normalmente a gente faz no dia a dia de vendas. Nossa, hoje eu acordei tão feliz, vou ligar para vários clientes. Amanhã você acorda um pouquinho piorzinha, nem tão bem, porque é normal. Hoje eu não tô a fim de ligar. Não... Faz sentido, gente? Por que o neurocirurgião ele tem que seguir um passo a passo exato ali? E nós que somos vendedoras, vai fazendo de qualquer jeito. É óbvio, gente, que nós não vamos ter o resultado que a gente precisa e que a gente quer. É óbvio. Por que eu tô dizendo isso? Porque se hoje eu faço de um jeito porque eu tô bem, se amanhã eu faço de outro jeito porque eu tô mal, não tem como a gente ter um resultado constante.
E aí, é por isso que eu fiz esse encontro já na segunda-feira, já no início dessa semana, para que cada uma de vocês repensem o processo ou a maneira que vocês estão trabalhando. Porque aqui eu quero mostrar para você que se você não seguir um passo a passo, provavelmente os teus resultados eles vão ser muito inconstantes também. Eles vão ser muito inconstantes. Vai ter dia que você vai vender muito, vai ter dia que você vai vender nada. Só que vai ter mês que a hora que você olhar no final das contas, no final do ano, se você vai conseguir fazer aquela viagem com a tua família ou não, você vai provavelmente se surpreender negativamente. Falar, poxa, não vai dar pra ir. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, pra gente aumentar a nossa eficiência no processo de vendas, diante de todas as outras atividades que nós mulheres temos, porque nós somos multitarefas. Eu tenho a minha responsabilidade em casa, eu tenho a minha responsabilidade com meu marido, eu tenho a minha responsabilidade com meus filhos e por aí vai. Nós, nesse cenário que a gente vive, nesse cenário de ter que ser mãe, esposa, amiga, irmã, filha, tudo isso que a gente tem. Se a gente não for eficiente no nosso processo, dificilmente a gente vai conseguir ter constância de resultado, dificilmente a gente vai conseguir com vendas alcançar o que a gente quer alcançar. Alcançar o que você quer alcançar, porque isso é seu. Isso é seu. Tem um estudo que conta que as mulheres, elas são muito mais motivadas pela qualidade de vida do que pelo dinheiro em si. Isso é uma pesquisa, tá, que foi feita. E faz muito sentido pra mim. Faz muito sentido isso pra mim. Se fizer sentido pra vocês também, dá um joinha aí pra eu saber que vocês estão me acompanhando. Por que que isso faz sentido pra mim? Porque, gente, a gente como seres de 1001 responsabilidades, eu acredito que pra maioria de nós, o que mais a gente quer é ter tempo de qualidade pras coisas. Eu quero ter tempo de qualidade pra minha família, eu quero ter tempo de qualidade pra mim. Poxa, eu quero numa terça-feira à tarde ter a possibilidade de passar no salão. Eu quero isso. Eu quero ter essa possibilidade. Faz sentido, gente? Eu, como mulher, eu quero poder, às 3 horas da tarde, marcar de retocar minhas luzes. É o que eu quero. Então, eu acredito que é para a maioria de nós, o que mais importa, muito mais que o dinheiro em si, é a nossa qualidade de vida. É o que a gente vai fazer com o nosso tempo, é o tempo de qualidade. Só que o que eu quero dizer é, se a gente que trabalha com vendas, que é a profissão que nos dá a possibilidade de alcançar isso, que nos dá essa liberdade também, eu tô dizendo para vocês, vendas nos proporciona isso. A gente tem essa possibilidade, esse pote de ouro na mão, só que a gente não consegue abrir ainda. Esse pote ainda tá travado para mim, eu tô tentando abrir, eu não consigo. Por quê? Porque eu preciso entender do processo e eu preciso saber de fato que eu tenho que melhorar para que eu consiga ser mais eficiente, para que eu aumente a minha taxa de conversão, ou seja, se eu atendo 10 e vendo para 1, eu preciso aumentar essa taxa. Eu preciso fazer meu tempo render mais dinheiro. Por quê? Ele me rendendo mais dinheiro, eu vou ter mais tempo para mim, para as minhas coisas, para os meus filhos, para minha família, para o meu pai, para minha mãe. Legal, gente? Então é em cima disso que eu vou e trabalho com as minhas mentoradas, porque é o que faz sentido para nós. É o que faz sentido, não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro é só consequência, não é isso. E aí quando a gente enxerga que a gente tem uma caixa de ferramentas na nossa mão, uma caixa de maquiagem, como as minhas meninas gostam de falar, e que aí é só eu entender qual o pincel e qual é a sombra que eu tenho que usar em cada momento da venda, eu tô com essa caixa de maquiagem fechada na minha frente. Entendem? Por isso que nós temos que conhecer o processo. Por isso que eu tenho que não só conhecer, eu tenho que conhecer e saber exatamente o que eu devo fazer em cada momento da venda. Porque, gente, nunca mais esqueçam disso, por favor. É como se você estivesse fazendo o trabalho de um neurocirurgião.
Você sabe exatamente como você deve começar. Ele sabe. Se é com bisturi, se é com a... Antes de tudo, é a questão da anestesia. Depois de quanto tempo da anestesia que ele começa? Ele tem isso muito certinho em processo, porque é a vida de outra pessoa que tá lá. E tá mexendo numa parte da pessoa que é muito crucial. É o crânio, é o que a gente tem de mais importante no nosso corpo. É a mesma coisa no nosso trabalho. Eu quero que vocês façam essa correlação, porque se ainda você tem feito do teu jeito, e gente, eu não tô dizendo que tá errado. Eu não tô falando pra você que tudo que você fez até hoje tá errado, muito pelo contrário. Parabéns por tudo que você fez até hoje, porque assim como eu tive que me virar nos 30 também, quando eu não sabia disso. Eu ia na raça, eu ia me virando nos 30. Eu não tô dizendo que você tá fazendo errado, eu tô dizendo que você pode aprender a ser mais eficiente. E aí você pode vender mais, gastando menos tempo. E tendo mais tempo pra equilibrar a tua vida pessoal e profissional. E, gente, equilíbrio da vida pessoal e profissional para nós mulheres, muitas vezes é um grande desafio. É uma culpa muito grande que vem por trás de nós. Eu sei disso, eu também tenho. E só para vocês terem uma ideia, esse vai ser um tema que nós vamos tratar muito na Jornada Vendedora do Milhão, porque é um tema que nós temos que encarar. Nós temos uma culpa, um negócio muito forte, negativo em nós, que é o fato da gente não dar conta de tudo, é o fato de não estar dando a atenção necessária para os nossos filhos, ou para nossa mãe, nosso marido, que seja. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, se vocês aprenderem o processo, e se vocês levarem isso para a prática, e começarem a testar, vocês naturalmente vão aumentar a conversão de vocês, vão melhorar a eficiência. E vocês vão conseguir fazer mais resultado, mais dinheiro, mais faturamento, mais lucro em menos tempo. Com menos energia. A Cris, por exemplo, que está começando o negócio dela, que ela acabou de contar para nós aqui, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer é o seguinte, é como vai ser o meu processo de vendas? Como eu vou vender o que eu vou vender? Porque eu tô colocando muito isso no meu Instagram essa semana. Não é o que você vende, é como você vende. O que você vende é o de menos. Não importa se você aqui vende um avião ou vende um palito de fósforo. Eu sempre faço essa comparação. Não importa. Por quê? Porque, gente, o processo que é a base, é o processo que importa. Não é o teu produto, não é o que você vende. Ok? E aí, bora lá então. Eu tô falando do processo, eu tô dizendo pra vocês que isso é de fato muito importante. E mais do que, antes até, no caso, antes da gente falar do processo, eu quero deixar muito claro qual é o papel, o nosso papel em vendas. Eu sempre falo isso também, sempre. Antes de aprender o processo, antes de falar de funil de vendas, eu gosto de falar qual é o nosso papel em vendas. E eu gosto de organizar isso muito claramente com vocês, porque a partir daqui fica tudo mais fácil o desenvolvimento do processo, ok? Bora lá! Olha lá, a Cris tá dizendo, é verdade, estou traçando meus objetivos para atingir os clientes. É isso. Não só os objetivos, mas o passo a passo, tá, Cris? O que você vai fazer em cada etapa. É isso que a gente vai falar mais pra frente agora. Mas antes disso, antes de definir processo com vocês, eu quero definir qual é o nosso papel, ok? Sempre pergunto isso pras mentoradas, normalmente elas dizem assim pra mim. Ah, Bia, meu papel é vender, preciso vender, sou vendedora. O que faz um vendedor? Uma vendedora vende. Tá, eu quero só mudar essa nomenclatura, tá? Eu quero colocar com vocês e deixar muito claro que o nosso papel em vendas é ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem. Troca o vender pelo ajudar. Para você isso vai ser muito mais simples. Para a percepção do cliente isso vai ser muito melhor. Então o teu trabalho nada mais é do que ajudar o teu cliente a resolver um problema que ele tem. E aí, no segundo momento, você vai entender se isso vai ser com o teu produto, com o teu serviço ou não.
Porque muitas vezes, com o produto ou serviço que a gente não vai conseguir ajudar ele na dor que ele tem, no problema que ele tá passando. E normal. Gente, quando eu comecei eu coloquei esse mindset que eu tô para ajudar o cliente, eu virava pro cliente e falava assim: olha, João, perfeito, entendi que você tá com esse problema, faz sentido para mim, só que eu não consigo te ajudar dessa forma que você precisa. Eu vou te indicar fulano de tal, que é o cara que provavelmente vai conseguir te indicar. Gente, esse cliente, ele me amava. Esse cliente, ele indicava novas pessoas pra mim, ele virava amigo. Por que isso? Porque ele percebeu que eu não tava lá pensando no meu bolso, que eu não tava lá com 2 cifrões aqui nos meus olhos. Eu tava lá pra ajudar ele. Essa é a nossa primeira percepção do processo. Perfeito? Nós estamos lá para ajudar esse cliente. Aí, imagina só. Eu tô dizendo para vocês que tem um passo a passo. E a gente precisa conhecer esse passo a passo e levar a sério. Esse passo a passo em vendas, a gente diz que ele é como se fosse passos de danças. Por que passo de dança? Porque muitas vezes você tá lá quase finalizando a venda. E aí surge uma dúvida do cliente, você vai ter que dar 2, 3 passos para trás. Normal. Então, muitas vezes, a gente vai indo e voltando nesses processos, porque isso é natural. A gente está lidando com seres humanos, com pessoas. Mas é aí que, olha a importância de você entender as etapas. Ai, vou ter que voltar 2 passos para trás. Beleza, e o que eu faço agora? E depois, como é que eu retomo o fechamento de novo? Perfeito? Tá ficando claro? Então, a gente tem um passo a passo, só que não é um passo a passo travado ali. Não, é um passo a passo que muitas vezes você vai e depois você vai ter que voltar, dependendo da situação. E aí que vem a mágica do processo de vendas. Por quê, gente? Porque se eu entendo exatamente o que eu tenho que fazer em cada etapa, eu consigo perceber as nuances que o cliente me dá. Porque o cliente, ele não é toda vez objetivo na fala contigo. Dificilmente ele é. Você tem que pegar essas nuances, você tem que pegar entre linhas. Só que como que você vai pegar entre linhas se você não sabe nem que etapa que é, você não sabe nem o que você está fazendo, você não sabe nem por que você está fazendo cada coisa? Legal? Então é exatamente essa percepção que eu quero que todas vocês, gente, todas vocês comecem a enxergar a partir de agora. O teu papel fundamental em vendas e qual é o passo a passo que você vai seguir. Porque a gente, mulher multitarefa, com um monte de responsabilidade que a gente tem, se a gente não tiver um passo a passo, a gente fica louca. E aí você começa a duvidar da sua capacidade, de você mesma. Ah, eu não sirvo pra isso. Nossa, quantas e quantas mulheres me procuram. Ai, Pia, eu tô pensando em largar tudo. Eu comecei a empreender, só que eu não sirvo pra isso. Eu não sirvo pra vender. Opa, pera lá, vamos entender. Então, gente, bora desenhar o processo. Bora lá, vamos lá. Dúvidas? Vocês vão me mandando aqui. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem concordando ou se vocês não estiverem concordando, manda pra mim. Bora! A gente chama o processo de vendas de funil de vendas. A gente usa essa nomenclatura porque para ficar muito fácil de vocês entenderem. Funil tem a boca larga e tem a boca que é a funila menor. E é exatamente isso que acontece com a gente no processo. A gente vai falar com 10 pessoas, a gente vai prospectar 10 pessoas, dificilmente a gente vai vender para 10. Porque isso também é natural. Eu não posso vir aqui e falar assim, você tem que ter 100% de conversão. Isso não existe, gente. A gente trabalha com o conceito de funil de vendas. Funil, boca maior, afunilou menor. Ou seja, eu sempre vou ter uma queda nessas etapas que é natural de acontecer, ok? Só que para vocês entenderem exatamente o processo, que a gente trabalha com 8 etapas aqui, e quem desenhou essas etapas, o pessoal da Venda Mais, revista Venda Mais, uma das maiores publicações de vendas da América Latina, para vocês terem uma ideia, e eles organizaram nessas 8 etapas e é o que eu sigo, ok?
Quais são essas 8 etapas? Todo processo que você for fazer, todo cliente que você for atender, todo cliente que você for prospectar, eles passarão por essas etapas. Então, mais uma vez, independe o que você vende. É como se agora nesse bate-papo para nós não importasse o teu produto e nem o teu serviço. Vamos só pensar na estrutura, tá? No processo. Por que eu digo isso também? Porque tem muita gente que acredita que com o meu produto isso daí não vai funcionar. Eu te garanto que vai, porque não é o produto, é o processo de vendas. Perfeito? Se você estiver vendendo para uma pessoa, isso vai funcionar. Eu sempre brinco. Se for vender para um animal, acho que não. Entende, gente? Então, o que eu quero desenhar aqui independe do que for o produto. Lógico, dependendo do produto, dependendo do teu mercado, você vai ter algumas adaptações no processo, mas são adaptações. Tem venda que vai ter que ter um tempo maior dedicado à parte de apresentação da proposta, quando é venda muito técnica, por exemplo. Tem venda que tem que ter um tempo maior dedicado à negociação, quando é venda de alto valor agregado, onde as pessoas são comitês que vão decidir sobre a compra e por aí vai. Mas o processo é o mesmo. Qual é esse processo? Bora lá, vocês estão anotando? Estão com caneta, um papel aí? Isso é muito importante, gente. Isso pode começar a mudar tudo pra você. Como que é o processo? Antes de qualquer coisa, existe um passo, que é o passo inicial, que se chama planejamento. Se eu começar a desenvolver todo o meu trabalho com os meus clientes, com os meus prospectos, com as pessoas que eu tô querendo vender sem me planejar, eu corro um grande risco de ter que trabalhar muito para ter resultado. Então, o planejamento é a primeira etapa. Se normalmente eu pulo essa etapa e não me planejo de uma forma produtiva, visando o resultado, não me organizar por me organizar, não, de uma forma produtiva visando o resultado. Se eu não me planejo, eu corro um grande risco de ter que trabalhar muito para vender. Vender o mínimo necessário. Vamos colocar. E tanto é, gente, que esse tema em si, produtividade alinhado com produção, né, de resultado, vai ser o tema da primeira aula da jornada, tá? Muito forte mesmo. Se eu não me planejo, eu corro um grande risco de ter que trabalhar na força. E não é isso que eu tô propondo. Trabalhar na força, desde quando a gente começou, a gente já tá trabalhando. Eu quero trabalhar com intelecto. Eu quero trabalhar de forma inteligente. Fechou? Segundo passo, eu preciso encontrar pessoas para eu poder vender o que eu tenho para vender. Eu preciso encontrar essas pessoas. Nesse processo de vendas, a gente chama essa etapa de prospecção. É onde eu vou encontrar esses possíveis clientes. Essa prospecção, ela pode acontecer de duas formas, ou ativa ou passiva. O que é passiva? É quando você recebe o cliente. Quando você recebe, o cliente está querendo saber a respeito da tua empresa, está querendo saber a respeito do teu produto. Então, essa prospecção passiva é que você recebe, receptiva. Ou porque a tua empresa está investindo em marketing, ou porque a tua empresa já é muito conhecida na cidade e as pessoas vão procurar, ou porque você já tem uma carteira de clientes e quando você saiu, você avisou todos eles que você estava mudando de ramo. Prospecção passiva. A prospecção ativa é a prospecção que nós temos que encontrar esse possível cliente. Só que, gente, que possível cliente? Eu vou sair atirando para todo lado? Vou sair que nem uma louca visitando a empresa? Ou vou sair que nem uma louca oferecendo os produtos que eu tenho para vender? Isso não faz sentido. Então, dentro do processo de prospecção ativa, eu tenho uma etapa muito importante que é definir qual é o perfil do meu cliente. Para eu saber onde ele está, para eu saber com quem ele se relaciona, para eu saber de que maneira que eu vou abordar esse cliente.
Tem esse processo. Agora você imagina, quando eu comecei, eu ia fazendo na loucura. Vai visitando, vai que nem louca. Acontecia isso. E eu trabalhava muito. Lembra? Eu não tinha efetividade, eu trabalhava muito. Por quê? Porque eu não sabia nem qual era o perfil que era melhor para eu fazer negócio, que ia me dar menos trabalho, que ia entender o valor do meu produto, do meu serviço. Eu não tinha nem esse conhecimento. Depois que eu encontrei esse cliente, e aí nós temos um grande processo de prospecção por trás, como a gente vai fazer essa prospecção inicial? A gente vai fazer isso via meios digitais ou a gente vai fazer isso via outros meios? Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma pesquisa que mais de 70% dos clientes preferem que a prospecção, quando ela é ativa, aconteçam via meios digitais, inicialmente. Poxa, pera lá, se tem que acontecer por meio digitais, será que eu tô nessas mídias digitais? Será que eu tenho conhecimento disso? Será que eu sei como abordar o meu cliente pela internet? Um possível cliente, na verdade? Perfeito? Mas, ok, existe esse passo. Então agora, o que eu tô fazendo? Eu tô desenhando o funil todo com vocês, para que vocês comecem a entender o processo como um todo. Depois que eu encontrei esse possível cliente, eu preciso conquistar a confiança dele. É o primeiro passo. Porque se eu não conquisto a confiança dele, eu não vou conseguir desenrolar mais nada, muito menos saber como é que eu vou ajudar ele, qual vai ser a minha proposta. O primeiro passo, gente, é conquistar a confiança. É você se conectar com esse cara, é fazer com que ele goste de você. Beleza? É o passo que nós chamamos de abordagem. A gente precisa desenvolver isso. Para depois entender o que o cliente precisa. Por quê? O que acontece muito? O que vem acontecendo muito? Que eu falo isso já. O vendedor, a vendedora, normalmente não se preocupa em entender o que o cliente precisa. Já sai apresentando já todos os... Pega como se fosse um catálogo e sai apresentando tudo que tem. Gente, você tá lá para ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem. Se ele não te contar qual é o problema, se você não conseguir descobrir isso, como que você vai ajudar esse ser vivo? Fala pra mim. Fala pra mim. Então não faz sentido apresentar nada antes de saber o que ele quer, antes de saber o que ele precisa, porque muitas vezes nem ele sabe o que ele quer. Eu, por exemplo, no meu ramo, que eu atendo empresários, quando eu vou visitar, muitas vezes ele nem sabe quais são as dificuldades que ele tem no processo de vendas, com a equipe comercial dele, porque muitas vezes ele nem conhece o processo. Então você imagina, se eu chego lá e falo pra ele assim, olha aqui, ó, o que eu tenho aqui no meu flyer, no folder. Eu tenho isso, eu faço isso. Ele não vai nem saber o que vai ser mais indicado pra ele e nem você. Então, depois da gente se conectar com o cliente, ele confiar na gente, a gente fazer amizade com ele, nós temos que entender o que o cliente precisa. E esse passo a gente chama de levantamento de necessidades. Peraí, o meu papel aqui contigo é saber se eu vou poder te ajudar de alguma forma. Eu preciso te fazer algumas perguntas, eu preciso entender a tua realidade, eu preciso saber qual é o teu problema. Simples assim. Só que a gente não faz. Só não é tão simples porque a gente tem que fazer isso de forma estruturada e de forma consistente. Então não adianta sair batendo papo com o cliente perguntando coisas aleatórias, não adianta. O que a gente tem que fazer é ter uma estrutura de perguntas e do que a gente deve descobrir. É diferente. Mas aí também é um outro processo dentro da etapa de levantamento de necessidades. Então vamos lá, só para vocês não perderem a linha de raciocínio aqui comigo. Você se planeja, você encontra o teu cliente. Aí você, em contato com ele, contato inicial, você conquista a confiança dele. Aí você pergunta e levanta as informações de como você vai poder ajudar. Qual é o problema que ele está passando?
e depois você apresenta a tua proposta. Só depois. E só apresenta também se de fato você vai conseguir ajudar. Aí você apresenta a tua proposta. Depois de apresentar a tua proposta, você entra normalmente numa negociação. Você vai ver junto com o teu cliente como que ele vai pagar. Se ele paga à vista, parcelado, se para ele aquele valor obviamente está dentro do que ele pode investir. Negociação. Depois da negociação, você vai para uma etapa que a gente chama de fechamento. Você vai fechar essa venda. Você precisa direcionar o teu cliente para o fechamento. Esse é o teu trabalho. Não é deixar ele resolver quando ele quiser. Você direciona. Aí depois que você direcionou para o fechamento da venda e essa venda concretizou, legal, fechou, existe um outro passo ainda, que é o pós-venda. Ou seja, tá satisfeito? Tem alguém para me indicar? Aí tem um monte de ferramenta aqui que a gente ensina, mas de 0 a 10, você me indicaria para um amigo? Que aí é uma ferramenta. Entende, gente? A gente tem que deixar esse cliente ativo na nossa carteira e fazer com que ele faça essa roda girar, ou comprando mais vezes conosco, ou então indicando novos clientes. Vocês conseguiram perceber o funil de vendas? Vocês conseguiram? Isso tá claro para vocês? Eu me planejo, planejamento. Eu prospecto, encontro novos clientes. Eu abordo esses clientes, abordagem, conquisto a confiança deles. Aí eu levanto as informações, as necessidades, entendo como que eu posso ajudar ele, apresento a proposta, entro numa negociação, faço o fechamento da venda e realizo um processo de pós-venda. Ficou claro, gente? É importante que vocês saibam disso. Ficou? Vai dando joinha pra mim aí. Legal, Mandinha. Ficou. Show. Perfeito, gente. O porquê é importante a gente saber do todo? Porque é só com o todo que a gente vai conseguir depois separar essas etapas. Porque, entenda, tem 8 etapas que eu contei pra vocês. Dentro dessas 8 etapas, cada uma tem um processo dentro dela. Tem um passo a passo dentro dela. Por exemplo, se eu perguntasse para alguma de vocês qual é o passo a passo que vocês utilizam para conquistar a confiança do teu cliente para fazer amizade com ele. Ou qual é o passo a passo que você utiliza para levantar as informações do seu cliente. Gente, tem uma pesquisa que a gente faz com as empresas que a gente atende antes de começar o trabalho, né? O diagnóstico inicial. E a gente pergunta o seguinte para eles, para a equipe. Escreva para mim 3 perguntas que você faz em toda reunião de vendas para descobrir como é que você pode ajudar esse cliente. 3 perguntas. 93% das pessoas não sabem anotar 3 perguntas que fazem toda a reunião de vendas. 93% dos vendedores, das vendedoras, não sabem dizer quais são 3 perguntas. Vocês têm noção? Por quê? Porque não tem isso organizado, não tem isso em processo. Não tem isso estruturado. Ah, vou bater papo, vou fazer amizade lá, cara, vou ser simpático, se der, ele vai ser legal. Aí é que eu começo a contar pra vocês a grande diferença entre a vendedora que fatura mais, que ganha mais, com menos esforço, com menos tempo, e de uma vendedora que tem que trabalhar que nem uma louca, que tem que perder o equilíbrio da vida pessoal e profissional para ganhar dinheiro. Triste realidade, Carol, exatamente. Mas é isso que eu tô dizendo para vocês. Nós que estamos aqui, a gente que entende, que a gente que quer isso, a gente quer uma vida diferenciada, um tempo de qualidade de vida para nossa família, para nós e para nossa família. A gente tem que ser
as pessoas que seguem o processo. A gente tem que ser isso, tem que ter isso muito forte. Entende? E aí, gente, olha só que coisa, né? Tem muitas coisas dentro desse processo que eu vou analisando junto aos meus clientes e eu vejo que é uma dificuldade realmente tremenda, né? E independente do processo, independente da etapa, são 8 etapas, eu desenhei esse funil junto com vocês. São 8 etapas. Você, para cada etapa tem um processo dentro dessa etapa, perfeito? Para cada etapa tem um processo. Então existe uma maneira que já foi testada, que é processual, é um passo a passo para você prospectar novos clientes. Tem uma outra maneira que é mais efetiva, que já foi testada para você fechar suas vendas. Isso é tão louco, gente, porque eu tô contando para vocês alguns números assim, até para vocês poderem, não sei se vocês têm equipe ou se vocês mesmos são as vendedoras, analisarem isso no dia a dia de vocês. Se até hoje vocês não têm 3 perguntas que vocês fazem em toda reunião de vendas, termina essa live, por favor, e anota isso. Põe isso no papel, não deixa na tua cabeça. Começa já a ir desenhando o teu processo. Faz isso por você. Faz isso pelo teu tempo. Faz isso pelo teu resultado. Outra dica aqui, que essa também passa de 90% dos erros quando eu vou começar um treinamento. Como que você faz para fechar a tua venda? 92% das vendedoras pergunta para o cliente assim: e aí, vamos fechar? Bate no ombro, e aí, João, vamos fechar? Você vai fechar comigo? Gente, isso é um erro, mas isso é um erro tão grande. Por quê? Existe um passo a passo, existe um processo que já foi testado para que você tenha mais assertividade na hora de fechar uma venda. E não é. Oi, Josi, tudo bem? Ceará, seja bem-vinda. Um processo que não é. E aí, vamos fechar. Sempre quando você for fechar uma venda, direcionar para o fechamento, use perguntas fechadas. Ou seja, que ele tenha que decidir entre uma ou outra opção. Ou então que ele tenha que te dar uma resposta direta. Não fala, e aí, vamos fechar. Vamos fechar, não existe isso. Ah, Sergipe, Estância, legal. Gente, olha só. Eu quero deixar claro para vocês que vocês, para cada etapa, vai ter um processo. E aí, você vai desenhando esse quebra-cabeça até você ir testando e entendendo qual técnica, qual ferramenta vai ter mais a ver com com o teu perfil, com o perfil do teu cliente, o teu mercado. Mas tem algumas técnicas que são meio universais, vamos dizer. Por exemplo, a técnica das 2 opções do fechamento. 2 opções no fechamento. Vocês já conhecem? Qual é essa técnica? Oi, Elaine! Paraná, Guarapuava. Oi, gente, sejam bem-vindas. Qual é essa técnica? Sempre dê 2 opções para o teu cliente quando você for direcionar para o fechamento. 2 opções. Maria, você prefere no boleto ou no cartão de crédito? Maria, você preferiu a opção 1 ou a opção 2? Maria, para você faz mais sentido pagar à vista ou parcelado? Sempre uma ou outra opção. Qualquer uma das opções que ela te responder, você vai fechar a venda. Óbvio, ela pode dizer, não é assim, e te dar uma objeção. E aí tem contorno de objeção, que é uma etapa dentro do fechamento. Tipo, posso visitar quartas, 14 às 16. Perfeito, Amanda, é isso. Gente, o que nós precisamos começar a enxergar é que se você ainda não tem um processo desenhado que você segue em toda a reunião, você precisa, para ontem,
Para ontem você precisa disso. Porque não é só o mercado que não está mais aceitando mediocridade em vendas, que não está mais aceitando amadorismo. São os clientes. Gente, saiu uma pesquisa para vendedores de carro que mais da metade dos clientes já chegam na concessionária sabendo o carro que quer comprar. Olha isso. Como que você faz para atender um cliente que já tem informação, que já fuçou tudo na internet, que já foi atrás, que já sabe, que falou com o pessoal que já comprou o carro? Como que você faz para se diferenciar? Olha que informação, gente. Hoje tá tudo na internet. Se você ainda não tem um processo que você segue, um passo a passo, que seja simples, não importa. Eu tô para te contar que você não só tá atrás de vendedoras que ganham mais com menos esforço, com menos tempo, não só atrás dessas, mas você tá atrás de vendedoras que são medianas. E não é o que eu quero para você. Porque eu, junto com você, eu quero buscar qualidade de vida, eu quero buscar tempo de qualidade. É o que importa para nós. É o que faz sentido para nós. Então, a minha primeira dica, depois de eu ensinar esse processo como um todo, se você ainda não tem alguma etapa está faltando no teu processo, comece a pesquisar sobre isso. Comece a desenhar isso. Se você precisar da minha ajuda, me escreve, ok? Porque nessa live de 1 hora aqui, eu tenho como trazer a base, que é o processo como um todo. Agora, para cada etapa, gente, tem horas e horas e horas de conteúdo. Horas e horas de conteúdo. Então, o que você tem que fazer é desenha o teu processo, escreve isso, deixa isso muito claro e testa. E testa. Por exemplo, olha como as coisas são simples, mas não são fáceis quando a gente não conhece mesmo. E depois que a gente aprende, depois que a gente conhece, a gente começa a testar e fica de cara, porque fala assim, meu Deus do céu, como que eu nunca pensei nisso? Amandinha, você pode falar comigo pelo direct, aqui dessa página mesmo. Me chama lá que a gente já troca uma ideia, tá? Lá, se você entrar também no link que tá na minha bio, lá tem todos os contatos, tem o contato de WhatsApp da minha equipe. Ou então você conversa comigo diretamente pela DM ali do Instagram. Pode me mandar. E, gente, olha só. Eu perdi um pouco o raciocínio que eu tava falando. Ah, tá, que as coisas são simples, voltei. E as coisas são simples e quando a gente não conhece, acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Eu tava fazendo uma reunião com uma mentorada minha e ela vende imóvel de alto padrão. Pra vocês terem uma ideia. Imóvel de alto padrão. Então, as negociações dela, são negociações de alto valor agregado. E ela estava com dificuldade na hora de gerar valor na apresentação desse imóvel. Ela entendia tudo, mas ela não gerava valor. Aí eu fui e falei assim, vamos fazer um teste, vamos aplicar um gatilho mental. Gatilho mental é uma palavra que a gente usa em vendas para que essa palavra bata diretamente no lado emocional do cérebro da pessoa e facilite a tomada de decisão. Então, aciona o sistema límbico do nosso cérebro e dá agilidade para a gente tomar uma decisão. Aí eu falei para ela, vamos testar um gatilho mental no teu dia a dia que eu acho que vai ajudar muito. Qual é esse gatilho? É tão simples, gente. Mas olha só, comece a usar a palavra imagine nas suas apresentações. Se você ainda não usa desse gatilho, começa amanhã. Olha como que mudou a abordagem dela na hora de apresentar a venda. Ela falava assim,
Olha, vamos, eu quero te apresentar esse móvel maravilhoso. Olha, aqui é a cozinha. Olha, ali é o quarto com uma suíte. Olha, aqui é o espaço da piscina. Gente, o cliente, ele tem visão. O cliente, ele sabe distinguir o que é uma cozinha, o que é uma piscina. Ele sabe. Ou seja, isso não faz vender. Aí a gente mudou a abordagem dela, utilizando o gatilho mental. Qual foi? João, você me disse que você tem 2 filhos pequenos ainda. Imagina, final de semana, reunião familiar com todo mundo aqui e eles se divertindo aqui no quintal com uma piscina. Imagina isso, João. Gente, quando você fala imagina pra alguém, é automático, a pessoa não consegue não imaginar. Não existe isso. A pessoa não consegue. Eu vou falar agora pra vocês. Imagine uma bicicleta branca no meio do deserto. Você imaginou. Por quê? Aciona automaticamente o lado límbico do teu cérebro, que é o lado emocional. E você imagina. E olha que coisa simples. Eu só tô dizendo assim, gente, usa isso. Usa isso nas tuas vendas. Por exemplo, o Thiago, que é da iPlace, vende iPhone. João, imagina você que trabalha na internet, que faz seus vídeos, não tendo mais problema com falta de espaço no teu iPhone. Aprender sobre os perfis comportamentais e saber lidar com ele faz muita diferença. Analítico, fala programado. Perfeito, perfeito. Isso daí vai fazer a diferença desde o início do processo de vendas. Desde o início. Cris, que pena. Mas olha só, me chama no direct se você tiver alguma dúvida, a gente pode ir conversando, tá? Me segue ali se você não me segue ainda no Insta, tá bom? Entenda, gente, é todo um conjunto que faz sentido depois no final. Então, se você usa um gatilho simples do imagine, já pode mudar muita coisa. Se você aprende sobre perfil comportamental, já pode mudar muita coisa. Perfeito? A Tami, eu sempre faço isso, sempre tento falar imagine relacionado a viver em outro país ou tendo uma promoção no trabalho, faz muita diferença. Exato, só que aí você tem que fazer algo que seja interessante para ele. Algo que ele falou que é de valor para você. É exatamente isso. Pessoal, o que eu quis trazer nessa live é mostrar para vocês que não tem o pulo do gato. Não tem como você aumentar a tua eficiência, começar a fazer seu tempo render mais dinheiro, se você não souber o que você deve fazer em cada etapa e a partir daí ser mais eficiente, aumentar a tua taxa de conversão. Não tem como. Não tem outra saída. E vendas te dá essa possibilidade, gente. A nossa profissão dá essa possibilidade para nós. Por que a gente não está utilizando disso, meu Deus? Se não criarmos, se não tiver algo diferente, nada adianta reclamar. O novo sempre... Exatamente, Josi. Exatamente. O que eu quero dizer para vocês é, para que vocês tenham e comecem a sair dessa relação. Para eu vender mais, eu tenho que trabalhar mais. Para vocês saírem dessa relação. Beleza? Para vocês saírem disso. Para começar a sair disso. Vocês precisam saber exatamente o que vocês devem fazer em cada etapa. Para, aos poucos, ir aumentando a conversão de vocês. E aos poucos, irem tendo mais tempo para você, para tua família. Para o que importa para você. Gente, eu quero sim, graças a Deus, hoje eu posso, porque eu aprendi a respeito do processo. Não é porque eu sou foda, até porque, gente, eu tenho certeza que de vocês aí, das 10 pessoas que estão aqui comigo, tem gente muito mais inteligente que eu. Muito mais. Mas eu quero sim ter a possibilidade de terça-feira à tarde sair tomar um café com uma amiga. E não ficar nessa loucura de não ter tempo pra nada, de não poder fazer absolutamente nada.
É trabalhar, 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 trabalhar. Eu quero uma vida equilibrada. Eu tenho certeza que você também quer. E a gente só vai ter essa vida equilibrada, nós mulheres, com um monte de tarefa que a gente tem, com um monte de responsabilidade que a gente tem, se a gente tiver controle das nossas ações. Se a gente tiver controle do nosso processo, se a gente souber o que fazer em cada etapa. Essa é a minha missão com as mulheres, é fazer isso. É fazer com que elas comecem a ter mais qualidade de vida. Senão não faz sentido pra nós. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Exato, uma atitude de cada vez, exatamente. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Clareou pra vocês o processo como um todo, que pode ajudar vocês agora a começarem a ir desenhando de vocês? Ajudou? Ótimo. Legal, gente, perfeito. Como todos sabemos, estamos passando por essa pandemia, mas também nesse momento que temos que se reinventar. Por um mundo, ele todos os dias tem desafios, de braços cruzados no crescimento. Perfeito, ótimo. Ai, que gostoso, gente. Poxa, que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Muito, muito feliz. Quem ainda não me segue nesse Instagram que vocês estão assistindo a live, me manda direct, eu tô aqui pra poder ajudar vocês. E olha só, quem ainda não se inscreveu pra Jornada Vendedora de Milhão, que vai acontecer na semana que vem, 7 dias de aula, 100% online, 100% gratuita, onde eu quero, junto contigo, desenhar e te dar as ferramentas pra você começar a vender mais para menos clientes. Fechado, gente? Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Vou colocar uma musiquinha aqui só pra gente terminar, né? Se vocês não se inscreveram, entra lá no link que tá na minha bio, Jornada Vendedora de Milhão. Eu tô te esperando lá semana que vem, uma semana inteira de aula. Gente, essa semana pode mudar tudo o que vocês têm em relação ao processo de vendas de vocês. E com um norte, uma direção muito definida, que é a gente ter mais qualidade de vida, ter mais tempo para nossa família, para nós, para os nossos filhos, nossos pais e para quem quer que seja. Nós estamos aqui porque nós temos que aproveitar esse tempo aqui para nós. Isso que é importante. Legal? Se inscrevam. Amanhã, 18h18, estejam aqui comigo de novo, porque hoje foi muito, muito legal. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada por tudo. Muito bom ter vocês aqui. Tchau.